Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Muito bem, eu quero que você abra comigo as Escrituras Sagradas. No capítulo de número 4 de Mateus, versículos 1 a 11. Você já conhece esse texto. Eu quero que você leia, certo? Não vou ler aqui para não tomar muito tempo aqui no Zap, mas você leia dos versículos 1 a 11, a tentação que Jesus passou. Esse é um daqueles detalhes do Evangelho que quase passam despercebidos, o que eu quero falar-lhes. Mas quando a gente olha com atenção, percebe que não há nada aleatório na tentação de Cristo. O diabo não apenas tentou Jesus. Tem lugares específicos do cenário que Jesus passou. Os pais da igreja creem que os lugares foram escolhidos pelo inimigo para a destruição de Cristo. Quem levou Cristo para o deserto foi o Espírito. Mas os lugares foram escolhidos pelo tentador para aplicar um golpe final nessa batalha espiritual. Mas o que eu quero falar-lhes, os 3 lugares da tentação de Cristo e os 3 campos da batalha espiritual. A primeira coisa que eu quero falar-lhes é que esses 40 dias da tentação de Cristo, deixa eu explicar isso, porque eu vi um dos maiores oradores de Roma, do Vaticano, um arcebispo, falando que esses 40 dias representam os anos de ministério de Jesus aqui na terra, quando ele começou o seu ministério. Veja só. Essa expressão grega, kai, nes teusas, que meras, tise racontar, kai, nuktas, ter se racontar. Passou 40 dias e 40 noites, essa expressão grega. Essa expressão grega significa que foram 40 dias consecutivos. Transmite a ideia de períodos completos de dia e noite. Embora que depois de Jesus foi tentado outras vezes, mas esses 40 dias aqui são 40 dias de períodos completos de dia e noite. Outra expressão aqui que antes de falar-lhes mais especificamente no texto que eu quero falar-lhes é essa expressão que o diabo levou Jesus. Essa palavra grega usada nesses textos é paralambano, que significa conduzir, acompanhar, levar consigo. Não significa necessariamente arrastar a força. Não é isso que o texto quer dizer. Preste bem atenção. Existem 3 interpretações entre os estudiosos dos pais da igreja nesse texto aqui. Permita-me falar-lhes antes de entrar no texto para você entender. Primeiro, Jerônimo de Estridão, ele fala de um deslocamento físico real. Jesus foi realmente levado fisicamente. Ele diz que Satanás poderia transportar Cristo de um lugar para o outro com permissão divina, assim como os anjos fazem em outras passagens da Bíblia. Mas mesmo nessa visão, Jesus não estava sendo dominado, apenas permitiu que o inimigo o conduzisse no cenário da tentação. Segundo, é experiência visionária, uma visão espiritual. Outros pais da igreja entendiam que isso aconteceu em forma de visão espiritual. Orígenes defendia essa tese. Jesus não precisou sair fisicamente do deserto. Satanás mostrou essas coisas numa visão espiritual. E ele explica isso dando exemplo
como alguém poderia ver todos os reinos do mundo de um único monte? Essa é a tese dele. E já outros falam de um deslocamento espiritual na esfera da tentação. Alguns teólogos entendem que foi uma experiência real, mas na esfera espiritual da tentação, não necessariamente um transporte físico comum. Quem defende essa tese é Crisóstomo. Cristo permitiu ser conduzido pelo tentador para ensinar que a tentação pode nos levar a lugares perigosos, mas a obediência à palavra de Deus, a Deus, sempre nos mantém livres. Agora, Jesus nunca perdeu aqui o controle da situação, mas é bom que se diga de passagem que o texto é bem claro. Logo no versículo 1, então Jesus foi levado pelo Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem conduziu foi Cristo. E lá houve a permissão para ir nesses 3 lugares, para ele passar nesse teste, que foi o primeiro teste em Cristo de tentação. Está dando para entender aí, não é? Então, agora, permita-me mostrar-lhes, falar-lhes, sobre esses 3 lugares da tentação de Cristo e os 3 campos da batalha espiritual. Quando observamos o relato do deserto, percebemos 3 cenários distintos: as pedras do deserto, o pináculo do templo e o monte muito alto. Esses lugares não foram escolhidos por acaso. Muitos pais da igreja ensinaram que Satanás tentou conduzir Jesus pelos 3 territórios onde a humanidade costuma cair, vacilar, pecar: o mundo das necessidades, o mundo da religião e o mundo do poder. Assim como Cristo vence o inimigo no deserto, na religião e no poder, mostrando que nenhuma esfera da vida está fora da batalha espiritual. Você está começando a me entender ou não? Então, primeiro nós temos aqui as pedras do deserto, o campo da necessidade humana. Manda que estas pedras se transformem em pães. O deserto era cheio de pedras arredondadas que lembravam pães. Satanás usa o ambiente da escassez para provocar a tentação. Ele tenta Jesus no lugar da necessidade. A área espiritual revelada, a batalha da provisão. A tentação não era apenas comer pão, mas resolver uma necessidade legítima por um caminho errado. Você está me entendendo ou não? Jesus, nem só de pão viverá o homem. Ele declara que a dependência de Deus é maior que a necessidade do corpo. Gregório de Nissa ensinava que o diabo começou pelas pedras porque sempre tenta transformar a necessidade em desespero. Satanás tenta primeiro na fome, porque quem esquece de Deus na escassez dificilmente lembrará dele na abundância. Quem falou essa tremenda verdade profunda foi João Crisóstomo. Muitos caem espiritualmente no deserto da necessidade. Crises financeiras, sofrimento pela escassez, falta de respostas. O inimigo tenta convencer o homem a resolver a dor sem Deus, a resolver a dor sem os céus, a resolver a dor sem a direção divina, a resolver a dor sem a direção do alto. Segundo, o lugar é o pináculo do templo. Aqui é o campo da religião, meu irmão. Lança-te daqui abaixo. Agora Satanás leva Jesus ao ponto mais alto do templo de Jerusalém. E aqui há algo impressionante. O diabo sai do deserto e leva a tentação para o lugar mais religioso da nação. A área espiritual revelada, a batalha da vaidade espiritual. Satanás até cita as escrituras. Isso mostra algo muito sério, meus amigos. O inimigo também sabe usar a Bíblia fora do contexto. Foi Orígenes que disse: o diabo levou Cristo ao templo para mostrar que até a religião pode se tornar palco da tentação. Jerônimo de Estridão observou algo aqui curiosíssimo. O inimigo não levou Cristo a uma taverna, mas ao templo. Porque muitas quedas começam onde as pessoas acreditam estar seguras. Muitas quedas espirituais acontecem no mundo. Acontece dentro do ambiente religioso. Orgulho espiritual, exibicionismo espiritual, manipulação das escrituras. O inimigo tenta transformar a fé em espetáculo. Não é o que nós vemos hoje? Não é o que nós vemos hoje? Vocês acham que a maioria dessas rajadas de línguas estranhas em muitos púlpitos significa o quê?
revelar que é um ser altamente espiritual mais do que os outros. Uma pessoa só profetizando 15, 16 vezes dentro de um templo é o quê? Exibicionismo, meu irmão, acorda. Tem alguém do outro lado me ouvindo? Por favor, me dê um alô aí. Terceiro, o monte muito alto. Agora é o campo do poder e da glória. Tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. Agora Satanás leva Jesus ao monte para mostrar os reinos do mundo. Montes na Bíblia representam autoridade, governo e domínio. Aqui o inimigo oferece glória sem cruz. Aqui está a tentação do poder. Ele oferece influência, autoridade, domínio, mas sem obediência a Deus. O inimigo ofereceu reinos a Cristo porque sabe que muitos preferem governar sem obedecer. Irineu de Lyon falou sobre isso. O diabo promete reinos quem não possui, porque o poder que ele oferece sempre exige primeiro a adoração. Essa tentação continua hoje. Poder sem caráter, autoridade sem submissão, glória sem cruz, mas Jesus escolheu o caminho mais difícil, a cruz, antes da coroa. Os três lugares revelam três campos da batalha espiritual humana. Pedras no deserto, necessidade da vida. Pináculo do templo, religião e ego espiritual. Monte alto, poder e ambição. Por isso dizia Atanásio de Alexandria, onde o primeiro homem caiu na terra, o segundo homem venceu no deserto. Não esqueça, meu amado. Não esqueça. Esses três lugares se apresentam para todos os obreiros, para todos os líderes, para todos os cristãos, para todos os crentes, todos os dias. Falhou em um, caiu em todos. Vigie. Cuidado com as pedras. Vigie. Cuidado com o pináculo do templo. Vigie. Coloque cuidado com aquele monte muito alto, porque é no muito alto que a soberba chega. Baruque Axé. Vigia. Deus te abençoe.